Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje é esse bolo de morango super fácil, fofinho, parecendo o típico bolo de vitrine que todo mundo gosta. E vamos começar colocando 3 ovos com 1 xícara de açúcar na batedeira. E vamos bater até que essa mistura triplique de volume. Vai virar uma mistura esbranquiçada. Se você não tiver batedeira planetária, pode utilizar a batedeira comum manual. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo, 120 ml de água ou leite, fica à sua preferência. Lembrando que a xícara que eu uso é a xícara padrão de 240 ml. E vou acrescentando a minha farinha de trigo. Eu tenho aqui 1,5 xícara de farinha de trigo. A farinha que eu estou utilizando é sem fermento, mas se ela tiver fermento, dá certo também. Desliguei a batedeira, vou terminar de misturar o que ficou preso. Vou acrescentar uma colherzinha de sobremesa de fermento em pó. Lembrando que meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. E a forma que eu vou colocar essa minha massa é uma forma de 16 centímetros por 8 de altura, mas pode ser uma forma de 15 por 10 também, que dá super certo. Esse bolinho vai ficar no forno por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que você fure com um palito ou uma faca e saia totalmente limpo. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as receitas. E para o recheio eu já tenho aqui uma lata de leite condensado. Vou diluir no leite condensado 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou amido de milho, fica da sua preferência. Vou acrescentar 2 ovos, 2 gemas na verdade. Esse é um creme belga de leite ninho. Vou colocar meia xícara de leite em pó, diluir, lembrando que o fogão ainda não está ligado, tá bom? Misturei meu leite em pó, vou acrescentar 400 ml de leite líquido. Vou misturar o leite, depois que estiver totalmente uniforme, é que eu vou ligar o meu fogão e mexer até que esse recheio engrosse e fique em ponto de soltar da colher, um ponto bem firme. E deixa nos comentários o que é que vocês estão achando desses vídeos, tá bom? Se você tá gostando, me conta também nos comentários de onde é que vocês estão me assistindo. Já desliguei, vou transferir agora para meu refratário, cobrir com um plástico e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. Não precisa levar à geladeira. É um recheio bem firme, não escorre do bolo, super versátil e combina com várias frutas, pêssego, morango, abacaxi. Pode usar a sua criatividade. Massa do bolo já fria. Olha só como esse bolo ficou bonito, gente. Vou agora, com o auxílio da minha espátula, soltar as laterais, desenformar. E vou cortar aí em 3 discos de massa. Essa massa dá até para cortar em 4 discos, mas eu vou cortar em 3 discos porque vou colocar 2 camadas de recheio. Super fofinha e fácil de fazer, né, gente? E aqui já está a minha forma, a mesma forma que eu assei o bolo. Coloquei um plástico, esses plásticos de mercado mesmo. E a gente vai montar o nosso bolinho aqui na forma. Vou umedecer com refrigerante, mas você pode utilizar calda de leite condensado e água com açúcar, fica da sua preferência. E aqui eu tenho uma caixinha de morango já higienizados, lavados e cortados. Olha só como essa massa fica fofinha. Vou começar colocando a primeira camada, ajustei na minha forma. Vou umedecer com o refrigerante. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode também, gente, deixar nos comentários que eu vou responder a vocês, tá bom? Dividi meu recheio ao meio. E vou colocar aqui agora na minha primeira camada de recheio. E com o auxílio da própria colher, vou espalhando até que fique uniforme. Lembrando que bolo com recheio de fruta fresca, no caso o morango fresco, ele só tem durabilidade de 2 dias. Senão depois ele começa a soltar água e vai desandar seu bolo. Prontinho. Coloquei metade dos meus morangos
Vou colocar mais uma camada de massa e vou umedecer com o refrigerante. É umedecer, tá bom, gente? Não vai encharcar a massa, senão depois o bolo ele vai soltar a massa do recheio. Então só umedece um pouquinho e esse bolo não fica ressecado na geladeira, tá bom? Tá super certo. Coloquei a próxima massa, camada de massa, vou umedecer e repetir o mesmo processo. Colocar o recheio, colocar os morangos, dar uma apertadinha para os morangos ficarem presos no creme. Colocar minha última camada de massa já umedecida. Vou cobrir com um plástico e levar na minha geladeira de um dia para o outro, no mínimo 6 horas de geladeira. O plástico é para poder o bolo não pegar nenhum cheiro da geladeira, de nenhuma comida, de nada. Então, bota um plástico por cima para proteger. Pronto, gente, como eu disse, eu fiz de um dia para o outro. Já tirei, vou desenformar. Se você for transportar esse bolo, aconselho reservar um pouco do recheio para poder prender o bolo no prato, senão o bolo fica sambando no prato. Bati meu chantilly. Para esse bolo eu utilizei 200 ml de chantilly. O chantilly que eu utilizei foi o Vigor da Amélia. Amélia Vigor, né? Falei o contrário. Bati uma caixinha daquela da pequena. E agora eu vou espalhar por cima do meu bolinho. A decoração é opcional, você decora da melhor maneira que você preferir. Eu quis fazer de um jeito mais fácil, sem usar bico de confeitar, nem saco de confeitar. Bem rústico mesmo, desse jeitinho, sem muito alisado. Separei um pouquinho de leite em pó e com uma peneira pequena, eu vou começar a colocar aqui por cima para enfeitar. Essa é a decoração que eu tô fazendo no meu bolinho, mas você faz do jeito que achar melhor. Com o auxílio das costas da minha colher, vou tocar no chantilly da lateral, só para fazer alguns biquinhos. E com outros morangos que eu tinha também deixado já reservado e lavado, eu vou decorar esse bolo aqui por cima. Vou colocar alguns moranguinhos por cima, partidos. Vou colocar também na base do bolo. E olha só o resultado dele, como ficou um bolo bem bonito, bem típico de bolo de vitrine, bolo de padaria, de aniversário. Você pode fazer para diversas ocasiões. E agora eu vou partir uma fatia para vocês verem como fica por dentro. Uma sugestão também aí que tá chegando é bolo para o Dia das Mães e bolo para o Dia dos Namorados. Então, fica também a ideia. E olha só, gente, que fatia bonita, perfeita, super recheada, com bastante morangos. Vou colocar num pratinho para vocês verem a textura que esse bolinho ficou. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, façam na casa de vocês, sigam passo a passo. Me conta nos comentários o que acharam. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!